Então, estamos aqui para a nossa aula número 8 e eu quero dizer o seguinte para vocês: o que nos move a ficarmos ali horas e horas por vezes assistindo a competições esportivas? O que será que faz com que haja tanta paixão em relação a determinados times de futebol, em relação a determinadas competições, como nós vemos equipes, como nós vemos jogadores e torcedores assim tão empenhados e tão envolvidos em se tratando de esporte? Será que o esporte para nós hoje seria uma sublimação, uma forma mais, vamos dizer assim, centrada, um pouco mais racional, mais educada e menos carnificina do que aquilo que era considerado como a guerra? Será que a guerra, aquela competição entre nações, lá, vamos dizer assim, idos bem anteriores, medievais, antes da Idade Média, aquelas relações que nós tínhamos de conquista, será que isso ecoa hoje de tal forma que nós levamos para o esporte essa nossa garra, esse nosso grito? O que nos move no esporte? Essa é uma boa pergunta. Porque o nosso tema dessa semana vai girar em torno do quê? Olha, como é o que o esporte pode atuar como um mecanismo de quebra de preconceitos. Como usar toda essa paixão, toda essa mobilização em torno do esporte para fazer com que outros preconceitos que existem na sociedade possam ser superados. Nesse sentido, eu separei aí como texto de apoio, texto motivador, ou seja, aquele texto que nos faz refletir sobre um determinado contexto, aqueles textos que farão com que você aí pense assim: já entendi o que o avaliador quer de mim. E nós vamos analisar agora esses 4 textos, tá bom? Vocês podem me acompanhar aí na apostila. O primeiro deles diz respeito a skatistas. Bom, eu quero falar para vocês o seguinte: eu sempre tive paixão por meus alunos que eram skatistas. Hoje eu não conheço nenhum aluno meu que seja skatista. Principalmente porque eu vivo numa cidade muito quente e muitas vezes é um esporte mais difícil de ser praticado, tá bem? Mas eu sempre tive paixão. Lá no passado eu tinha alunos que eram skatistas e eu tinha paixão por eles. Por quê? Eram sempre pessoas de boa, pessoas que estavam ali atentas à prática do esporte. Tem que ter saúde para praticar skate, viu, gente? Uma pessoa assim meio sedentária como eu não dá muito certo. Tem que ter equilíbrio, tem que ter uma série de fatores aí que realmente colaboram para a prática desse esporte. Mas o que eu sempre senti em relação àqueles meninos, principalmente? Eu nunca tive uma aluna skatista. É que eles sofriam uma certa forma de preconceito. Talvez porque andassem sempre cabeludinhos, usassem touca, tivessem um jeito especial de falar, até de se comportar, porque é aquela coisa grupal, principalmente que existia muito na década de 80 e década de 90, né? Então assim, por que é que de repente, se vocês entrarem em sites de skatistas, vocês vão ver lá fotos como skate não é crime, não seja preconceituoso com o skatista, porque é apenas uma forma, um meio de transporte, né? A vida sobre rodas, eles falam assim, eles se autodenominam vida sobre rodas. Então, eu queria mostrar para vocês que como é um grupo que muitas vezes é marginalizado. Poucas as cidades investem ali em pistas de skate, e eu sinto que naquelas cidades em que se investe numa pista de skate, numa praça pública, você tem toda uma mobilização em torno do esporte. Eu já fui em algumas cidades que ali em torno da pista de skate tinha pipoca, algodão doce, cachorro quente, e as pessoas vão ali, praticam, você vê as manobras, de vez em quando eles fazem um campeonato. Então é só para você perceber que muitas vezes eu vou ter comunidades que marginalizam o skatista, tanto que existe aquele movimento sobre o qual eu já falei. Em outras não, se dá oportunidade, se abre um espaço para eles. E obviamente, quando se abre um espaço, você quebra com determinados preconceitos, o que é o ideal. Então vamos considerar esse esporte para começar a compor a ideia daquilo que nós vamos trabalhar depois no seu texto.
Qual a tese que você vai formular a partir desse contexto, a partir dessa situação, tá bem? Então aí o texto fala sobre isso, fala do apoio, fala do preconceito, e aí a sociedade tem que fazer essa medida. Por que ter preconceito em relação ao skatista? E de que maneira auxiliar esses grupos a poder ter um espaço seu, a poder viver e praticar esse esporte? Bom, o segundo texto, ele vai falar do esportes. O que é o esportes? Igual a gente fala e-commerce. É aquele esporte que é praticado não em uma quadra, não em um tabuleiro de xadrez, porque xadrez também é considerado como esporte, mas é aquele esporte que é feito, desenvolvido na frente da tela de um computador. Eu estive assistindo tempos atrás, aí até para compor o tema de vocês, eu assisti uma série de documentários falando que aqueles jovens que se dedicam aos esportes, eles também têm que ter preparo físico, porque o fato deles ficarem muito tempo sentados exige do corpo deles. Então, existe toda uma equipe de nutricionista, de orientador físico, além de que uma exigência para que eles tenham nota boa na escola, tá bom? Então, não é aquela vida de esbórnia que vocês ficam imaginando, a pessoa fica ali jogando o dia inteiro sem fazer nada. Ela tem que ter um preparo físico, sim. Bom, existem pessoas que menosprezam e dizem, não, isso daí não é esporte, porque o esporte pressupõe um esgotamento, um trabalho muscular, um trabalho físico, um movimento. Então aí existe o contra-argumento, tá, tudo bem. Então Fórmula 1, que o cara fica ali atrás do volante, é esporte, mas o jogo, o game, não é esporte. Então o que seria o esporte? Seria realmente aquilo que eu falei lá no comecinho do nosso vídeo. Seria a disputa, seria a contenda, né? Contenda, a luta de um contra o outro. E isso exige, sim, toda uma habilidade, um controle motor, um controle emocional, um controle estratégico. Se vocês forem observar bem, muitos outros esportes também requerem tudo isso. Então, por que o preconceito em relação àquele que também defende o Brasil, porque existem os campeonatos internacionais, aquele também que leva a bandeira do seu país dentro dos jogos eletrônicos, que é uma nova modalidade de esporte que nós não podemos simplesmente ignorar, tá bem? Mais elitizada, porque você precisa de uma boa internet, de um bom computador, de uma boa cadeira, de um bom fone de ouvido, de um bom treinador, mais elitizado com certeza, mas mesmo assim uma forma de esporte, tudo bem? O nosso terceiro texto, ele vem falar assim, olha, assédio, preconceito e exclusão. Como que é ser árbitra no futebol brasileiro? Então, é claro, o futebol, né, desde lá dos primórdios, do princípio, né, esse esporte britânico, ele tem perfil masculino. Muito tempo depois, em décadas recentes, é que as mulheres se atreveram a levar a bola com os pés. Então, o que a gente observa? Se há um preconceito, comparem aí a paixão pela nossa seleção feminina de futebol com a paixão pela nossa seleção masculina de futebol. Antigamente o Brasil parava, gente, não tinha aula, não tinha serviço quando a seleção brasileira de futebol masculina ia jogar. E quando a feminina ia jogar, as pessoas praticamente ignoravam. Então, se há um preconceito em relação à modalidade masculina e feminina, imagine então você ser árbitra, ser juíza ou ser a bandeirinha em uma partida de futebol. Gente, eu já vi pessoas discutindo se as mulheres têm a capacidade visual mesmo, sim, sabe, periférica, de conseguir acompanhar uma jogada de futebol. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, que olho masculino e olho feminino tem capacidades, habilidades, alcance, visão periférica maior ou menor. Foi uma grande surpresa, não só para mim, mas como para muitas pessoas que leram isso, porque depois você vê os comentários, né, nas postagens de reportagem, de jornal, também tem nas versões digitais um comentário, né? Então todo mundo partiu desse princípio.
Mas não há tradição. Não há tradição? Então qual é a diferença de um árbitro de 25 anos para uma árbitra de 25 anos? O cara viveu o mesmo tempo de vida. De que tradição que nós estamos falando? Ele se formou em educação física, ela também. Ele jogava futebol quando criança, ela também. Né? Eu não preciso jogar futebol para perceber, por exemplo, quando vai ter um impedimento no futebol, é uma coisa física, né? Parte do pé, a bola, pronto, tá ali, a bola tá no pé. O outro jogador estava à frente da linha do time adversário, beleza, pronto, tá impedido. Eu não preciso ter um olho melhor ou pior, né? Tô de óculos, tô assistindo, tô vendo, pronto. Então, imagine, se ser jogadora de futebol gera assim, um certo estranhamento, quem dirá ser uma árbitra? Quem dirá você tirar o cartão vermelho e falar, olha, tá expulso? Geralmente, os jogadores não se contêm. E os comentários sempre são machistas, né? Por uma mulher ser expulso ainda por uma mulher. Então existe ainda esse preconceito. Mas aí que está o nosso tema. Como é que o esporte pode atuar com papel para quebrar esses preconceitos? Porque veja só, um preconceito quebrado numa área machista ou uma área masculina como é o futebol, isso vai repercutir em quantas outras áreas, em quantas outras situações enfrentadas pelas mulheres no seu dia a dia. Uma vez que esses meninos do esporte eletrônico conseguem superar preconceitos, quantos outros preconceitos não são quebrados? Tá bem? Então, nesse sentido que eu selecionei esses textos de apoio. E por fim, o nosso último texto vem falar sobre o basquete de rua. O basquete de rua também, para mim, é algo sensacional. Sempre que eu vou a São Paulo, ali existem algumas quadras, e se eu tenho tempinho, eu sento ali 15, 20 minutos para assistir o pessoal de basquete de rua. Porque é um espetáculo. O basquete de rua não é como o basquete oficial, em que você tem regras rígidas, que você tem que obedecer todas elas. Eles também têm suas regras, é claro, mas de vez em quando fazem aquelas jogadas espetaculares, né? Giram a bola no dedinho, aquele tipo de coisa. É um esporte arte que faz com que muitas pessoas se mobilizem, né? Saiam de suas casas para ir para essas quadras para assistir. Você chega lá na quadra, não tem uma segurança, não tem uma infraestrutura, não tem um banheiro, não tem um lugar para tomar uma água decente. Lá em São Paulo mesmo eu já vi várias quadras que são embaixo de viadutos. Você tem que atravessar marginais ou avenidas bem perigosas para você conseguir assistir, conseguir ficar ali na beirada, ali perto daquela cerquinha, ali perto da quadra. Então vocês podem perceber que existe também um esporte oficial de elite praticado nos grandes clubes e esses esportes que vão para a rua, que são mais marginalizados. O que o prefeito da sua cidade faz para que esse esporte seja valorizado e, em consequência, os praticantes desse esporte também sejam valorizados e até as pessoas que curtem, que assistem, que estão ali. Então veja, o esporte, sim, na minha opinião, ele tem esse papel de quebrar preconceitos, ele tem o papel de incluir dentro da cidade pessoas que até então estão excluídas, certo? E a tua tarefa vai ser essa, vai ser elaborar uma tese. Por que o esporte muitas vezes não consegue superar situações de preconceito? Por que às vezes ele cria situações de preconceito? Por que ele perpetua situações de preconceito? É a sua resposta para essa pergunta que vai fazer com que você formule a sua tese. Como deve ser o esporte na quebra de preconceitos? Tudo bem? Nesse sentido, eu quero convidar vocês a assistirem o documentário que é chamado Para Todos. Nesse documentário, vocês vão ver principalmente a situação do pessoal que é da Paraolimpíada, ou seja, são aquelas pessoas que praticam esportes com alguma necessidade, com alguma deficiência, e eles vão mostrar ali todos os preconceitos que eles enfrentam para conseguir realmente praticar o esporte, estar incluído, ter um papel, representar o país.
Você não pode fazer essa redação sem ter assistido a esse documentário. E se eu não me engano, ele está lá na Netflix. Eu já assisti, mas não sei exatamente em qual plataforma ele está. Dá uma pesquisada lá que você vai encontrar, tá bom? Também separei para vocês o mini documentário Mulheres no Esporte, que vai falar exatamente desse papel da participação feminina, os problemas que muitas mulheres enfrentam, as superações, porque tem muita superação, tá bem? Tem muita mulher que chega ali e consegue realmente cavar o seu lugar e conquistar o seu papel, tá bem? Então vocês vão ver o que elas fizeram para isso e tudo mais, tá bom? O filme também, 42, a história de uma lenda, tá bem? Ele vai mostrar nos Estados Unidos, fora do contexto brasileiro, como que esses preconceitos eles ocorrem e como superá-los, tá bom? Depois nós mencionamos aí também uma reportagem do Jornal da USP que fala: mulheres passaram 40 anos proibidas de jogar futebol no Brasil. Então vejam só o nosso histórico brasileiro de exclusão. Por que não podia jogar futebol? Então, porque vai prejudicar a maternidade delas. E elas queriam ter maternidade? Como é que é isso, né? Então, ou será que elas percebiam, eu posso jogar futebol e ser mãe ao mesmo tempo? Então tem umas coisas que você passa assim na sua cabeça e fala, cara, não é possível, aqui no nosso país aconteceu isso? Sim, aconteceu, tá? O filme Guerra dos Sexos também vai mostrar essas questões, né, do debate global sobre igualdade de gêneros. Colocamos aí também da Agência Brasil uma reportagem que falam do preconceito de se jogar futebol na rua. Então assim, porque é mulher que está jogando futebol, ela é menos mulher. Preconceito é uma coisa que não dá para explicar muito bem, né? Mas que existem sim. Então vocês têm um documentário aí, Joga Igual Mulher, né? Essa frase tá fazendo igual uma mulherzinha, né? Não vai chorar igual uma mulherzinha, né? Mulherzinha é sempre pejorativo. Então, enfim, vocês têm aí vários repertórios que vocês podem usar nessa redação e vai dar tudo certo. Não é um tema difícil, não dá para chorar com esse tema, hein, pessoal? É um tema legal, vai estar cheio de repertórios e recursos argumentativos para vocês, tá bom? Então, olha lá, como que o esporte pode servir como mecanismo de quebra de preconceito. Tudo bem? Ok, pessoal? Boa prova, boa redação. Vamos lá, vamos continuar o curso com foco, força e fé. Todo mundo aí está evoluindo, eu estou bastante contente com essa turma, tá bom? Um grande abraço.